Fala, querido! Chegando mais um nosso Pense Ore. Hoje diferente um pouquinho, mas bem-vindos ao nosso encontro diário. Estamos sempre aqui ligadinhos, trazendo para você muito pensamento, muita informação bíblica para que você tome a melhor decisão, seja onde quer que você esteja. Seja muito bem-vindo. O meu desejo é que Deus fale com você, que Deus toque você, que o melhor de você seja despertado nesse dia tão especial. Já deixa para mim aqui a cidade de onde você está falando, qual é o lugar de onde você está. É muito bom ter você aqui e o meu desejo é que você cresça, desenvolva, que alcance lugares ainda mais relevantes pelo poder que há no nome de Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso Pense Ore. Seja muito bem-vindo. Você que está a primeira vez aqui, já manda um bom dia para mim, uma boa tarde, eu não sei que hora que você está assistindo esse vídeo, uma boa noite. E o pessoal que é de casa, sabe que hoje, quinta-feira, a gente não conseguiu soltar ao vivo, mas você que está fiel aqui, manda aquele emoji de pensamento para mim, para eu saber que você está aí. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje a gente tem um tema eletrizante. A gente vai falar sobre honrar a Deus e como é importante honrar a Deus, hein? Como é importante. Esse tema, ele é crucial. A gente está numa série muito bacana essa semana. Princípios bíblicos versus honrar a Deus. O que é o mais vital? O que é o mais importante? A gente vai falar sobre isso hoje. Mas por favor, manda aquele oi bem grande. Oi! É isso aí. Seja muito bem-vindo ao nosso Pense e Ore, nosso encontro de todas as manhãs aqui no nosso canal no YouTube. Lembrando você também, é muito importante você deixar seu like aqui, viu? Deixar seu like. É de graça, não paga nada. Deixa seu like, a gente vai enviar o YouTube, na realidade, o YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas e eu tenho certeza que outros alcançarão esta mensagem. E se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Eu tenho uma surpresa para você no final do programa. Não vai embora, tá bom? A gente está numa semana muito importante sobre aprender a honrar a Deus. Na realidade, esse é o tema de hoje, aprender a honrar a Deus. Mas a semana ela vem trazendo para nós desafios de entender que existe uma diferença entre aquilo que a Bíblia diz e aquilo que de fato eu sinto. Nem sempre o que eu sinto combina com aquilo que eu tenho que fazer, ok? Nem sempre. Por isso que eu digo sempre, lembra da aula de ontem? Emoção é igual diarreia, vem forte e passa logo. Emoção é igual diarreia, vem forte e passa logo. É exatamente isso. Nem sempre o que eu sinto é o que eu tenho que fazer. E nem sempre o que eu tenho que fazer, eu sinto. Tá? A gente vai conversar hoje sobre uma capacidade tão nobre, tão importante, que é honrar a Deus. Eu estava dando uma olhadinha no dicionário, vou até ampliar minha tela aqui. Honrar significa conferir, dar crédito ou merecimento, ou exaltar, levar às alturas e glorificar. Eu quero ler 2 textos com você, porque a gente tem uma ideia muito superficial do que é a honra. A gente acredita muito assim, honrar, pastor, é estar junto. Honrar é dizer que sou um cristão, é dizer que está tudo bem, honrar é estar na igreja, honrar é carregar uma Bíblia. Isso é honrar. E a gente vai aprender que a honra ela é um princípio tão elementar, tão profundo, que eu vou dizer para você, eu não tenho medo de dizer isso a você, porque eu tenho uma responsabilidade. Eu sei que aqui eu te influencio, e eu tenho muito cuidado no que falar, para que você realmente aprenda a palavra de Deus de um jeito correto, de um jeito coerente, de um jeito que realmente possa te abençoar. Eu não tenho medo de errar em dizer que tudo na vida cristã começa pela honra, pela sua capacidade de honrar a Deus. E é um tema pouco falado, pouco dito, e eu quero te ensinar. Primeiro eu quero mostrar 2 textos para vocês, 2 textos muito importantes, vitais. O primeiro deles está lá em Marcos, capítulo 6, versículo 2. Marcos 6, 2. Fala assim, Quando chegou o sábado,
começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. E Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Quero ler um outro texto, nós vamos comparar os dois. Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Aqui são dois textos. O primeiro deles apresenta Jesus, mostrando quem ele é para um povo, e ele mostrando, dizendo o seguinte: olha, a minha realidade dentro de casa é escassa. A minha realidade com a minha família, com as pessoas da minha vila, do meu bairro, da minha terra, o máximo que eu posso fazer é levantar a mão e orar para um enfermo ser curado. E você percebe que os grandes milagres de Jesus não foram feitos em casa. Não foram feitos com o vizinho, porque ele mesmo diz: o profeta não tem honra na sua própria casa. Quando você, é isso que Jesus está ensinando, quando ele não é honrado, você o impede de fazer milagres. Quando não há honra, ele não faz milagres. E aí você tem um paralelo do texto de Provérbios 3, 9 e 10, onde mostra que num ambiente totalmente diferente, enquanto em Marcos havia uma escassez de milagre, uma escassez de poder, porque não havia honra, lá em Provérbios 3, 9 e 10, Salomão diz que quando eu entrego a primícia, quando eu devolvo o que é de Deus, quando eu honro a Deus com o melhor da minha fazenda, com o melhor da minha terra, a Bíblia deixa muito claro que existe um transbordar dos barris, os celeiros plenamente cheios, e há um transbordar de alegria. Ou seja, o que determinou a diferença entre o que Jesus diz em Marcos e o que Salomão diz em Provérbios 3 é uma coisa só: a honra. Em um ambiente, a honra. Os celeiros transbordam, os barris transbordam. Num ambiente similar, Jesus está ali, não há honra. Há uma escassez, há uma pobreza de milagre. Porque o que mudou um ambiente em relação ao outro foi a honra. É por isso que eu escolhi esse tema para falar com vocês hoje. É por isso que eu me debrucei nesse tema. Para que você possa abrir a sua mente. Porque se você está vivendo um ambiente de escassez, é muito provável que você não esteja honrando a Deus. Talvez honrando do teu jeito. Talvez honrando da tua forma. Mas a forma de honrar a Deus não é uma forma engessada. Existem formas de honrar. E eu quero te ensinar hoje. Ferramentas poderosas. Tome papel, caneta. Eu preparei um material aqui. Eu quero te ensinar. Chaves espirituais. Chaves espirituais para que de fato a sua vida rompa. Saia da escassez e vá para o transbordar. E honrar a Deus não é desejo. Eu tenho um desejo de honrá-lo. Eu tenho um desejo de... Não, é prática. Eu vou te ensinar aqui atitudes de como honrar a Deus. A primeira coisa que eu quero que você coloque na mente, já estou dizendo aqui e quero reforçar. A atitude de honrar a Deus determina a sua abundância ou a sua escassez. Escreva isso no chat. A atitude de honrar a Deus determina a abundância ou a escassez.
Você quer saber se o teu futuro reserva abundância ou escassez? Observe quem você está honrando hoje. Olhe bem para quem você está honrando hoje. Observe atentamente quem é a pessoa, o lugar, o que é que mais você honra. Ter a consciência de que a honra produz abundância, isso muda tudo. Eu vou dizer para você, eu honro o meu Deus com o meu tempo, eu honro o meu Deus com os meus dízimos, eu honro o meu Deus com as minhas ofertas, eu honro o meu Deus na minha casa, na minha família. Deus é honrado, Ele é o primeiro. A minha casa, e não é porque sou uma casa, não é uma casa de sacerdotes, não, porque eu sou casado há muito mais tempo do que sou pastor, eu sirvo a Deus há muito tempo do que ser pastor, e eu não preciso do pastorado para honrar a Deus. Eu aprendi isso desde quando eu era um bebê, meus pais me ensinaram. E eu vivo uma fase de abundância, não estou falando de dinheiro aqui não, estou falando abundância de paz, abundância de alegria. Isso não quer dizer que não hajam guerras, não quer dizer que não hajam batalhas, perseguições, lutas, angústias, mas o que predomina é a abundância. Eu sempre tenho uma força além. Sempre quando vem me drenar, a vida tenta me drenar, alguém tenta me drenar, e a pessoa fala, morreu, suguei tudo que ele tinha. Vem uma abundância de força, vitalidade, poder, unção. Por quê, gente? Porque honrar a Deus, guarda isso no teu coração, determina a escassez ou determina a abundância. A segunda coisa que eu quero que você guarde é que, já vou te dar as chaves para como honrar a Deus, onde honrar a Deus, mas você tem que guardar isso na sua alma, no seu espírito. Guarda isso bem fundo, bem profundo. Você que está aí vivendo uma fase de escassez, talvez essa seja a chave que tem que girar para você acordar para a vida. Talvez essa é a chave poderosa para você viver um grande despertamento. Um despertamento que ultrapasse a lógica, ultrapasse tudo que tem te ensinado. Honre o Senhor. A segunda coisa que você tem que colocar na cabeça, já vou te dar as chaves, ainda não é as chaves, aguenta aí. Se você quer viver uma vida em abundância, você tem que aprender a honrar a Deus. Eu já falei isso, eu quero que você escreva. Quando a gente escreve, a gente memoriza. Quando a gente escreve, o nosso cérebro presta mais atenção. Escreve. Se quisermos viver uma abundância, precisamos honrar a Deus. Se quisermos abundância, precisamos honrar a Deus. Escreva isso no chat. Se quisermos abundância, precisamos honrar a Deus. Não tem uma vida abundante, uma vida triunfante, sem um homem e uma mulher que honra a Deus. Não existe. Não existe. Não existe. Então, se você quer uma vida que vale a pena, uma vida triunfante, uma vida que realmente as pessoas olhem e digam, olha, realmente essa pessoa alcançou algo. Você precisa ter uma mente seguinte, eu tenho que honrar a Deus. Agora eu vou te ensinar, no pique, como e onde honrar a Deus. Não é com glória a Deus e aleluia. Não é não faltar no culto. Não é fazendo coisas. A honra, ela vem de algo muito mais profundo. E eu vou te dar aqui algumas direções de como honrar a Deus. Primeira coisa, anota no chat. Você começa honrando a Deus quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Primeiro lugar na sua vida. É isso que Provérbios 3 está ensinando. Honrar a Deus com o princípio da fazenda. Com o primeiro. Quando eu vou dizimar, tem que ser o primeiro. A primeira parte é do Senhor. A minha prioridade é o Senhor. É o Senhor. As minhas escolhas, Ele é o primeiro. E se Ele é o primeiro, e talvez Ele não esteja sendo o primeiro, é entender que esse que você fez de primeiro não pode ser mais o primeiro. Ou ele é segundo, ou ele é terceiro, ou ele é último, mas no topo da pirâmide, no palco, do primeiro lugar, tem que ser Deus. Se você quer uma vida triunfante, você quer uma vida abastada, você quer uma vida que
que vale a pena, você quer romper o sobrenatural, você quer alcançar o que ninguém alcança, você precisa colocar Deus na frente da sua vida. E não é falar, ai Senhor, Tu és tudo para mim, ah Senhor, Tu és o máximo. Não, eu estou falando nas escolhas, eu estou falando dos lugares que eu frequento, eu estou falando dos assuntos que eu converso, eu estou falando das decisões que eu tomo, eu estou falando das personalidades com quem eu me relaciono, eu estou falando de prática de vida. Não vem com conversa emocional para o meu lado. Não vem com esse negócio, Deus é meu tudo, Deus é meu lindo, Deus é o meu cheiroso, Deus é o meu maravilhoso. E no dia a dia, Deus não faz parte da sua vida. Uma vida onde Deus é honrado em primeiro lugar, ela é radicalmente afetada. Ela é radicalmente afetada nos seus gostos, nas suas preferências, nas suas escolhas, no ir e vir, nas suas conexões, no seu comprometimento. Se você quer, lembra de Caim e Abel? Lembra de Caim e Abel? Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim? Por quê? Porque a oferta de Abel foi o primeiro, foi a primícia. A oferta de Caim não foi. A oferta de Caim foi o fruto da terra, mas não houve uma preparação. Ele trouxe algo, mas não houve o primeiro, não foi o mais importante, não foi o melhor. Então guarda uma coisa no seu coração. Para honrar Deus, e honrar Deus determina abundância ou escassez. Você precisa, guarda isso. Coloca Deus em primeiro lugar da sua vida. Se para isso tem que tirar mulher, tira, filho tira, dinheiro tira, amigo tira, empresa tira, viagem tira. Eu não sei o que é que está ocupando o primeiro lugar na sua vida. Eu não sei o que é. Mas se você quer uma vida abundante, coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. A segunda coisa que eu quero te ensinar. Você quer viver uma vida abundante, você quer honrar Deus? Primeira coisa, coloque Ele em primeiro lugar. Segunda coisa, anota no chat. Segundo, respeite e valorize os seus ensinos. 2, respeite e valorize os seus ensinos. Não existe vida abundante sem palavra de Deus. Falamos sobre julgo desigual essa semana. A importância do que a Bíblia diz para eu não me ajuntar com a trevas. Se você não viu essa aula do julgo desigual, você tem que assistir. Julgo desigual fala de conexões. Pessoas que eu me conecto, seja na área sentimental, profissional, amizade. O problema que a Bíblia já canta, a bola que a Bíblia já canta, dizendo, se você se ajuntar com julgo desigual, vai dar errado, vai dar BO. Porque não tem comunhão. Não tem comunhão à luz com as trevas. Então, a Bíblia já está dizendo não. O que eu estou dizendo como 2? O que é honrar a Deus? Valorizar e obedecer os ensinos. Valorizar e respeitar. Se Deus disse não, por mais que eu queira, é não. Não tem conversa. Se a vontade de Deus é, vai para a direita, e há uma séria impulsão para ir para a esquerda, eu vou para a direita. Mas todo mundo foi para a esquerda, eu vou para a direita. Pessoas que têm a capacidade de honrar a Deus, de não ser massa de manobra, de não viver à mercê do que a maioria quer, de poder dizer não, não vou, não faço, Deus não quer. Mas você é careta, você é cafona, você é tolo. Meu irmão, você quer uma vida abundante? Escuta, eu não estou jogando informação fora aqui não. Eu sei que eu estou falando com gente aqui que vai ouvir essa aula e vai mudar a vida. Em nome de Jesus, obedeça a palavra. Obedeça. Se obedecer a palavra te arrancar lágrimas, saiba que essas serão as lágrimas mais importantes da sua vida. Se obedecer a palavra, afastar a gente de você, saiba que essas pessoas irem embora foram grandes livramentos na sua vida. Obedeça e respeite e valorize a palavra de Deus. Quem honra a Deus vive uma vida de abundância e não tem como honrar a Deus sem obedecer a palavra. Não tem.
Não tem. Não tem. Terceira coisa que eu quero que você guarde aí. Guarda aí, anota no chat. Como honrar a Deus? Como? Já falei para você colocá-lo em primeiro lugar, obedecer, respeitar e valorizar a palavra. 3. Você honra a Deus, escreva aí, quando não duvidamos dele. Quando não duvidamos dele. Um dos grandes problemas das pessoas não romperem, não chegarem a lugares novos, não alcançarem o melhor de Deus, é porque duvidam o tempo todo. O tempo todo há uma crítica. O tempo todo estou com uma pulga atrás da orelha. O tempo todo quero um sinal, quero uma prova. Meu Deus já te livrou da morte. Deus já preservou tua história. Já não era para você estar em pé, mas o tempo todo a gente duvida. É o espírito de Tomé. Se eu não pôr a mão, eu não creio. Se eu não ver, eu não creio. E aí Jesus diz que felizes são aqueles que não viram, mas creram. Então, em nome de Jesus, eu digo sempre, e se é para ser, eu prefiro ser repetitivo do que não dizer isso para você. Quando terminam as respostas, começa a fé, gente. Escreva isso no chat. Quando terminam as respostas, começa a fé. Eu não entendi, começa a fé. Eu não compreendi, começa a fé. Tá difícil, começa a fé. Tá beirando o impossível, começa a fé. Quando terminam as respostas, começa a fé. Quando você tem dúvida, você está colocando em xeque se Deus existe, se Deus é poderoso, se Deus é real. Eu me lembro muito de uma passagem, quando o povo está no Egito, no deserto, perdão, o povo hebreu sai do Egito, vai para o deserto, presta atenção nisso. E eles estão enjoadinhos de maná. Maná é a comida que Deus deu a eles para sobreviver no deserto. Mas eles estão enjoados. Eles acham ruim. Comer de maná de manhã, comer maná à tarde, comer maná à noite. Ah, que enjoo que me dá. Que enjoo. Ah, eu estou enjoado. Eu estou mal. Preste atenção. Moisés vai orar. Dizer, Senhor, esse povo quer carne. Deus não queria dar carne para eles. Porque não era para eles estarem reclamando daquilo que Deus estava fazendo. Mas enfim. Ah, vocês querem carne? Então eu vou dar carne, amanhã vai ter carne. Olha o que Moisés diz. Mas Senhor, nem que todos os peixes fossem pescados, nem que os gados fossem mortos, ainda assim não dava para arrumar carne para esse povo amanhã. Olha o que Deus fala para Moisés. Moisés, você está duvidando do poder das minhas mãos? Você está duvidando do que eu posso fazer? Meu querido, você honra a Deus quando você não entende o que está acontecendo. Você não sabe qual vai ser o desfecho dessa história, mas você fecha o olho e você vê a presença de Deus. Você fecha o olho e você compreende quem Deus é, o que Deus pode fazer. Você honra a Deus quando você para com essa conversa, Deus esqueceu de mim. O que é isso? É uma dúvida. Duvidando do amor de Deus, duvidando da fidelidade de Deus. Ah, Deus me odeia. Deus não me ama. Ah, eu não sei se Deus me responde. O que isso é dúvida? Por trás dessa dúvida, pode ter certeza, existe uma desonra. Você não tem honrado a Deus decentemente. Porque quem tem honrado a Deus tem provado do amor dele em nome de Jesus. Sabe, quando você não tem o que falar, fica quieto. Não tem o que dizer, não tem nada que presta para dizer, não tem nenhum versículo decorado na cabeça. Fica quieto, cala a boca. Porque quando você desonra a Deus, a escassez entra na sua vida. Quando você começa a encher a sua boca de lamentos, lamúrias, angústias, dores, mal-estar. Ah, eu não sei, eu estou me sentindo mal, eu não sei se vou para a igreja, eu não sei se Deus existe, eu estou a ponto de desistir. Você está dizendo o seguinte, ele não merece honra. E a hora que você para de honrar Deus,
Escuta o que eu estou ensinando para você aqui. A hora que você para de honrar Deus para se deliciar nos deleites da sua emoção, para desabafar coisas que não são verdadeiras, para abrir essa boca cheia de dente e começar a dizer para as pessoas um monte de groselha que não é verdade. Você não está em pé porque você é bom, não. Você está em pé porque Deus te sustentou, Deus cuida de você, Deus cuida da sua casa, Deus cuida da sua família, Deus cuida dos seus sonhos, Deus cuida dos seus projetos. Você está em pé porque o Senhor te sustentou, mas quando você abre essa bocona cheia de dente para falar bobagem, a escassez tem liberdade na sua vida. É por isso que a Bíblia diz, vou repetir o que eu já falei milhares de vezes aqui, um abismo chama outro abismo. É por isso que você vê gente de mal a pior, porque quando a vida piora, ela para de honrar a Deus, para de honrar a Deus, para de honrar, negocia a honra. Cuidado, cuidado com a dúvida. A fé é ao firme fundamento, é uma certeza das coisas que eu não vejo, mas eu espero. Cuidado. Cuidado. 4. Como honrar a Deus? Onde honrar a Deus? Anota aí no chat. Você honra a Deus quando você dá graças por tudo. Escreva. Quando dou graças por tudo. Graças a Deus. Pelo bem e pelo mal. Por que Jó saiu da escassez e foi para a abundância? Por que Deus restituiu tudo que ele perdeu no meio do limbo, no meio da dor, o inferno terrível? 7 amigos que parecem 7 dias, amigos sentados ao lado dele, mulher mandando negar, enterrou 10 filhos, perdeu todo o patrimônio financeiro, a saúde do camarada está totalmente degringolada. Por que esse indivíduo conseguiu? Porque no meio da dor, ele conseguiu dar graças a Deus. O que ele diz para a mulher? O que ele diz? O Senhor deu, o Senhor tomou. Você diz para os servos, bendito seja o nome do Senhor. As notícias ruins vão chegando, e ele diz, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando a mulher o encosta contra a parede, ele já enterrou os filhos, já perdeu o patrimônio. A mulher o encosta contra a parede e diz para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre. Cuidado com aqueles que não conseguem entender o que Deus está fazendo na sua vida. Tem muito processo de Deus que é para te levantar, mas que as pessoas ao teu lado estão falando que é maldição. Não seja fulano, mas vai com as outras. Maria vai com as outras. Não seja dissimulado ao ponto de deixar alguém influenciar a tua caminhada. A mulher de Jó não é um estrangeiro, por isso que eu estou falando. Você pode estar muito bem casado, você pode ter filho, marido, esposa, mas não deixa ninguém relar um dedo na tua relação com Deus. Não deixa ninguém pôr uma mão cheia de dedo na tua relação com Deus. A mulher dele olha para ele e fala, amaldiçoa o teu Deus e desiste. Ele olha para ela e fala, você fala como uma louca, mulher. Se eu recebi o bem de Deus, por que eu não receberia o mal? Por quê? Ele consegue dar glória a Deus, graças a Deus. Quando você dá graças a Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 18, quer honrar a Deus, dê graças em tudo. Perdeu um familiar, graças a Deus. Graças a Deus não significa que você gostou do que Deus fez. Mas graças a Deus significa que você confia no que Deus fez. Guarda isso, guarda isso, guarda isso. Isso é a lei de ouro. Guarda isso. Dar graças a Deus não significa que você gostou. O nosso gosto não importa. O que importa é a minha confiança. Eu não gostei do que Deus fez, mas graças a Deus eu confio no que Ele fez. Eu não gostei do processo, eu não gostei do que aconteceu. Eu não gostei, mas graças a Deus. Por quê, gente? Por que graças a Deus? Por que graças a Deus? Porque eu confio.
Eu confio no que Deus está fazendo. Eu confio no avivamento, eu confio na provisão, eu confio. Deixa seu like aqui para mim. Não esqueça de deixar seu like, é muito importante. Deixa o seu like, tem pessoas que precisam ouvir. Faça o seguinte, pega o link dessa transmissão. Pega o link, manda para alguém. Tem alguém que está vivendo uma vida de escassez, você está lembrando aí. Pega aí, manda esse link. Manda esse link, essa pessoa está parada, achando que a culpa é de Deus. E essa pessoa, profeta, que não é honrado na sua própria casa, não faz milagre. Se você não honrar a presença de Jesus, não tem. E como é que eu honro? Dê graças a Deus. Terminou o relacionamento, graças a Deus, eu confio em Deus. A porta não abriu, graças a Deus, eu confio em Deus. Morreu meu pai, minha mãe, minha irmã, meu filho, minha esposa. Vou chorar, mas eu confio em Deus, graças a Deus. Isso não é loucura, isso não é insanidade, isso é reino de Deus. Pode ser loucura para o mundo, pode ser loucura para as pessoas, mas no reino de Deus é um homem, uma mulher que para de andar como vítima para andar como herdeiro, e co-herdeiro com herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Um homem, uma pessoa lavada no sangue do Cordeiro, consegue nos piores dias, nos piores desertos, nos piores traumas, abrir a boca, ainda com os olhos cheios de lágrima, coração pulsante, dizer graças a Deus. Você honra a Deus quando dá graça. O que eu mais vejo é gente se lamentando. Pega meu direct do Instagram, é só gente se lamentando. Eu não aguento mais, eu vou morrer, acabou, não sei o quê. É claro, enquanto você continua assim, a escassez só vai aumentar, a fome só vai aumentar, porque a honra determina a abundância, e se lamentar, culpar a Deus, não honra-o, só vai deixar a escassez morar em você. Anota aí, 5. A gente honra a Deus quando damos a Ele o que nos custa. Davi disse isso em 2 Samuel 24:24. Ofereceram algo gratuito para ele. Vai lá, não precisa pagar por isso não. E ele disse, olha, eu vou pagar, porque eu não darei ao Senhor algo que não me custe. Eu não vou fazer ao Senhor algo nas coxas, como diz o ditado. Como as mulheres faziam telhas nas coxas, daí veio essa expressão, fazer nas coxas. Fazer de qualquer jeito. Fazer de má vontade. Fazer empurrando com a barriga. Fazer preguiçosamente. Como é sua vida com Deus? Se dedica para todo mundo, vai atrás de tudo para todo mundo, não tem tempo ruim, não tem preguiça, faz o melhor, estuda, se dedica. Para Deus é uma maleta desgraçada. Para Deus, não honra a Deus nos seus recursos, não honra a Deus, na hora de comprar uma roupa, é a melhor roupa, na hora de ir no restaurante, é o melhor restaurante, na hora de pagar alguma coisa, não tem dó, na hora de servir a Deus, na hora de devolver o dízimo, na hora da oferta, é um coração fechado, é mirrado, dá a pior nota que tem na carteira, o tempo chega atrasado na igreja, não tem compromisso, não tem assiduidade, falta na escala, leva o culto na brincadeira, não canta direito, não ouve a palavra direito, sabe? Porque eu estou cansado, eu estou desmotivado. Para o mundo que vai passar, que você não vai levar nada no caixão, porque no caixão não tem gaveta. Para o mundo é uma disposição, é uma alegria, é um vamos, é um tô animado, é vamos lá. E para Deus é uma preguiça desgraçada. Sobe o pico do Jaraguá correndo, mas não tem capacidade de vir para a igreja. Enfrenta a fila para comprar saldão, enfrenta a fila na loja de Black Friday, fica horas e horas no celular conversando com gente, vara a madrugada, mas para Deus não, para Deus eu não posso. Estou cansado, eu tenho sono. Depois você vê a qualidade da vida.
O profeta que não tem honra em casa não faz milagre em casa. É isso que Jesus está falando. Se eu não for honrado em casa, eu não vou ser o Jesus milagroso, não. Em nome de Jesus. Quer honrar a Deus, dê a Ele o seu melhor. Mesmo que isso te custe. Custe dinheiro, custe tempo, custe amigos, custe família. Eu não sei o que vai custar, mas dá o seu melhor. Essa live aqui está gravada, porque nós vamos transmitir ela ao vivo. A internet está uma porcaria e eu não vou transmitir programa mais porcaria. Cancelei a live 3 vezes. Por quê? Porque eu não admito mais fazer algo para Deus nas coxas. Fazer o que dá para fazer, eu não admito na minha vida pastoral, eu não admito. Eu não admito, tem que custar. Eu aqui na equipe eu falo, precisa melhorar a luz, melhora. Não tem miséria, porque é para Deus. É para Deus. Infelizmente nem todo mundo tem esse pensamento. Faz do jeito que dá, como dá, se dá. E para o mundo faz o melhor. Quantas igrejas hoje, sujas, relaxados, todo mundo com a casinha limpa, e a casa do Senhor uma porcaria, suja, feia. Todo mundo, ninguém falta no emprego, mas na hora de servir na casa de Deus, falta, não vem, não dá satisfação. Aí depois, quando a vida está uma miséria, escassa, porque não é para o pastor, não é para mim, não é para mim não. A igreja não é minha, a igreja é do dono da vida, as ovelhas não são minhas, a obra não é minha. Então preste atenção no que eu estou falando aqui, preste muita atenção. Não entregue ao Senhor algo que não lhe custe. Não entregue. Não entregue. Não entregue. Você vai ofertar, oferte direito. Oferte o melhor. Para dar porcaria, esmola, não faz isso não. Esmola se dá no farol. Esmola se dá na rua. Assistência social, você faz para o Teleton, para a ACD, Criança Esperança. Não vai fazer esmola para Deus, não. Dízimo é a primeira parte. Não é pagar as contas. É o que eu faço. Não é pagar as contas e ver o que sobra. Não. A 10ª parte é do Senhor. Ai, pastor, mas precisa ser. Precisa. Isso é princípio. Isso é honra. É mostrar para a minha vida, para a minha cabeça, para o meu dinheiro, para a minha família, que quem eu honro em primeiro lugar é o meu Deus. Isso é princípio. É honra. É princípio. Princípio. E eu espero que você esteja aprendendo alguma coisa nesse programa. A gente honra a Deus quando a gente se submete. Põe aí 6. Nós honramos a Deus quando nós nos submetemos às autoridades que Ele impõe. Nós honramos a Deus quando nós nos submetemos às autoridades que Ele impõe. Eu vou ler 2 textos para você. Mateus 10:41 fala assim, ó: quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Olha o Efésios 6:2. 2 e 3. Honra teu pai e a tua mãe. E este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa. 2 versículos que falam sobre a importância da honra. Tem autoridades que Deus levanta. Deus não faz acepção de pessoas no que tange a salvação. Todos nós seremos salvos. Agora, a forma como Deus usa as pessoas, Ele estabelece homens para governar homens. Ele estabelece pessoas para liderar pessoas. Ele entrega talentos de valores diferentes.
tamanhos diferentes. E quando Deus estabelece, a minha Bíblia diz que toda autoridade é estabelecida por Deus, a gente precisa começar a entender o seguinte: qual o respeito que eu tenho para os meus líderes religiosos? Quanta gente eu recebo na Lírio que vem descendo a lenha na igreja de onde veio? O que eu falo dos governantes? Ore. O que eu falo dos meus chefes? Olha aqui, ó. Como que eu trato meu pai e minha mãe? Porque o primeiro mandamento com promessa é: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias sejam longos. Olha quantos jovens morrendo do dia para a noite. Morrendo. Por quê? Porque não honra pai e mãe. Não honra pai e mãe. Não honra. Você honra a Deus, não é só quando você... eu amo Deus. Não. E tem gente arrogante que não respeita a líder, não respeita a autoridade, é insubmisso, é fofoqueiro, fala pelas costas, trama. Se você não se submete à autoridade estabelecida, você não está desonrando só a pessoa, você está desonrando a Deus. E é por isso que você tem uma vida de escassez. Todo rebelde tem uma vida de escassez. Todo fofoqueiro tem uma vida de escassez. Toda pessoa que se desprende do princípio de autoridade, ela paga um preço enorme, gente. Paga um preço enorme. Sofre. Entenda o que eu estou ministrando aqui. Existe uma cadeia de autoridade. E Satanás, ele é o primeiro a se rebelar. O pecado nasceu por conta da rebelião. O diabo queria o lugar de Deus. Mas pastor, eu não posso ter desejo de crescer. Pode, mas vá pelo caminho da transparência. Vai pelo caminho da meritocracia. Vai pelo caminho do trabalho. Vai pelo caminho de ser útil. Deixa Deus te promover. Não precisa se lançar, não. Não precisa se promover, não. Não precisa se vender, não. Se você trabalhar direito, se você honrar a Deus, Deus vai abrir portas excelentes para você. Deus vai te promover. Deus vai colocar você em lugares de honra. Deus vai colocar você em lugares abastados. Em nome de Jesus. Você quer honrar a Deus? Você quer viver uma vida de abundância? Respeite as suas autoridades. Respeite pai, respeite mãe. Respeite a polícia. Respeite os governantes, respeite seu pastor, respeite seus líderes, respeite, sem mas, respeite. Quando há uma honra àqueles que Deus estabelece, por tabela, eu estou honrando a Deus. E se eu honro a Deus, abundância vem. Primícia. Eu quero que você lembre comigo de Romanos 13, 1 e 2. Agindo assim, deixamos de honrar a Deus e atraímos a condenação, escassez. Quer honrar a Deus? Dê honra às autoridades que Ele tem posto sobre a sua vida. Quando você desonra, está aqui, Romanos 13, 1 e 2. Quando você deixa de honrar a Deus, atraímos condenação. Quer honrar a Deus? Honre as autoridades que Ele colocou sobre a sua vida. Eu quero orar com você, porque o princípio da felicidade, o princípio da abundância, não é o que você deseja. Não é o que você deseja. A gente deseja muita coisa errada. A gente deseja muita coisa que não tem nada a ver. Nossa alma, ela é traiçoeira. Eu sei que tem muita gente dizendo, pastor, né? Porque a gente só sabe ver o final da história. Pastor, minha vida, minha história, minha trajetória. O que a gente pode fazer? A gente tem que honrar a Deus. Você honra a Deus? Ele é o primeiro da sua vida? Você tem certeza que Ele é o primeiro? Na minha vida é. Nem sempre eu quero honrá-lo. Nem sempre eu quero vir à igreja. Nem sempre eu quero pregar. Nem sempre eu quero dar bom testemunho. Mas não é o que eu quero. É o que eu tenho que fazer. Eu vou honrá-lo. Eu vou honrá-lo. Porque não é o que eu desejo. É o que eu tenho que fazer. Eu tenho que honrá-lo.
tenho que honrá-lo. Eu tenho que obedecer a palavra. Eu preciso obedecer a palavra. Eu não sei o que é o melhor para mim. Eu não posso deixar minha filha dirigir meu carro com 6 anos de idade porque ela quer dirigir o carro. Por mais que ela queira dirigir o carro, por mais que eu a ame, eu tenho que dizer para ela: não, você não vai entrar no carro. Deus tem o melhor para mim. E nem sempre o que Deus tem para mim é o que eu quero. Nem sempre. Tem vezes que eu quero uma coisa tanto, e Deus diz não. E eu preciso honrá-lo. Eu preciso obedecer. Eu preciso entender que se eu quero uma vida cristã, as normas que conduzem a minha vida têm que ser cristãs. Tem que ler a Bíblia. Mas é difícil, claro que é difícil. A vida com Deus não é barata. Se quer uma vida barata, vai falar com o diabo. Se quer uma vida barata, vai falar com o diabo, vai lá. Ele tem um monte de vida barata para você. Baseada. A vida que você quiser, ele está lá. A preço de banana. A vida cristã é uma vida cara. A vida com Deus é construída sobre valores caros, valores nobres, valores poderosos, que fazem um ser humano corruptível partir para uma vida incorruptível, que faz uma pessoa que não merece nada, como eu e você, sentar à mesa de príncipes e reis, que deixa um legado para a minha geração, uma bênção, promessas. Você quer honrar a Deus? Quer? Aprenda a parar de duvidar dele. Joga isso no lixo hoje. Ah, Senhor, não para de duvidar. Não tem o que falar, cala a boca, fica quieto, dá graças. Roubaram o carro, graças a Deus. Lembrem-se, dar graças não é dizer que eu estou feliz com o que ele está fazendo. Quer dizer que eu confio no que ele está fazendo. São coisas diferentes. Eu não preciso gostar, mas eu preciso confiar. Eu preciso confiar. Eu preciso entender que eu não posso entregar uma porcaria. Eu tenho que entregar o que custa. Você é dizimista? Deus é honrado nas suas finanças? Ah, pastor, não sobra. Claro que não sobra, você vive uma vida de escassez. Ah, pastor, eu não sei, é difícil para mim. Por que será que é difícil? Por que será que é tão difícil? Você honra a Deus nas suas finanças? Você honra a Deus com o seu tempo? Que tipo de qualidade você é com relação ao seu compromisso com as coisas de Deus? Que tipo de prioridade ele tem? Ah, pastor, você honra seus líderes? Você honra as pessoas que Deus estabeleceu a sua vida para te conduzir? Ou você é um traidor, um fofoqueiro, um dissimulado, um isqueirinho que fica pelos cantos falando mal? Quem você é? Nós vamos orar nesse instante. E eu tenho certeza que se você tomar por princípio a honra, a abundância vai vir sobre a sua vida. Escreva no chat para mim. Honrar a Deus. Escreva no chat. Honrar a Deus. Escreva. Eu quero orar por você. Quero orar por sua vida. Pai bendito, eu me reúno com muita gente agora, Pai, num propósito de crescimento, desenvolvimento, de entender que Tu és um Deus maravilhoso, poderoso, de que é triste ver quando o Senhor não pode fazer o sobrenatural na sua própria casa, porque os de casa não Te honram, os de casa não Te respeitam como Deus. E aí Salomão diz que quando há o primeiro fruto da fazenda, o primeiro fruto da terra, os barris e os celeiros lotam e transbordam, porque há um princípio em honrar, Senhor. E eu sei que eu estou falando com gente aqui que está dizendo: eu não aguento mais essa escassez da minha vida.
Eu não aguento mais esse vazio, eu não aguento mais essa falta, eu não aguento mais essa dor, eu não aguento mais. Mas em nome de Jesus, Pai, eu oro para que os nossos olhos sejam abertos. Eu oro para que o nosso coração se desapegue de todo tormento, de toda dor, de toda angústia, para que nós possamos te honrar, seja qual for a consequência disso humana, seja qual for o aborrecimento que isso vai me trazer diante de pessoas, diante de lugares. Eu não estou nem aí, nós vamos te honrar, meu Deus. Vão nos chamar de trouxa, de idiota, vão zombar de nós, eu não estou nem aí, porque zombaram do Senhor na cruz também. Zombaram de ti, meu Pai, quando o Senhor assumiu a vontade do Pai, de honrar o propósito do Pai, de ir até o fim por aquilo que o Pai queria. O Senhor foi chamado, Pai, de falso profeta. O Senhor foi steps carved by years untold, burning warm in ancient gold. Salted winds from distant days carry songs in hidden ways, calling back forgotten strides from the bones of ancient times. Hear the pulse beneath the stone, hear the earth recall its own. We are dust from stories spun, fragments shining in the sun. From the bones of ancient ties, we remember how to rise. Waves may break but never die, they return with every sky. Through the currents, through the cries, all our echoes synchronize. From the bones of ancient ties, we reclaim our living life. Whispered lore on the shores that came before. Oceans breathe in trembling tones, spirits carved in drifting foam. Every grain beneath my feet holds the rhythm of repeat, telling me the truth survives in the bones of ancient ties. Hear the heartbeat in the sand, feel the memories expand. These paths before. From the bones of ancient tides, we remember how to rise. Waves may break but never die, they return with every sky. Through the currents, through the cries, all our echoes synchronize. From the bones of ancient tides, we reclaim our living life. With didgeridoo drone behind buildings.